Gênesis capítulo 1 e o versículo 1 é a revelação mais completa que existe. E eu quero analisar essa revelação de 3 perspectivas. Em primeiro lugar, qual a palavra mais completa que aparece nesse versículo? Em segundo lugar, nós vamos entender o poder do legado. Em terceiro lugar, vamos pegar aqui algumas revelações e aplicar para a nossa vida. O que diz o versículo 1 e o capítulo 1 de Gênesis? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E por que aqui está a palavra mais completa? Porque todas as teorias carecem de uma resposta. Qual? Quem os criou? Se você pegar a teoria do Big Bang, houve uma explosão do nada, e então surgiram tudo que a gente conhece como o sistema solar, planetas e tudo mais. Beleza. Aí você vai analisar esse versículo original. O que está dizendo lá? Do nada Deus fez tudo. Ou seja, se a explosão veio do nada e Deus criou nada, quem criou a explosão? Deus. Aí, por exemplo, tem a teoria da evolução. Houve uma evolução das espécies até que chegou na humanidade. Só que a espécie que originou tudo, que começou todo o processo, precisou de um criador. E quem é o criador? Deus. Ou seja, para todas as perguntas que você fizer sobre nossas origens, vai sempre haver uma única resposta. Qual? Deus. Deus é a resposta quando a pergunta chega ao seu ápice e ninguém consegue responder. E tudo na nossa vida, todas as respostas vêm de Deus. Se você tem alguma pergunta na sua vida que não conseguiu obter a resposta, tira um tempinho com Deus, comece a orar, comece a ler a Bíblia e eu te garanto que Ele vai te mostrar essa resposta. Aqui também nós vemos o poder do legado. E o que é o legado? O legado é aquilo que você deixa para as próximas gerações. Se não houvesse um livro escrito, se não houvesse essa resposta deixada aqui nesse versículo, como a gente saberia que tudo veio de Deus? Nós somos uma geração que não se preocupa muito com isso. Mas, por exemplo, você vai analisar na sua família, você vai ver que houve álbuns de fotos, que existem histórias sendo passadas de geração a geração, e nós precisamos nos preocupar com isso. Eu li esses dias um comentário, um vídeo que me deixou muito intrigado e ao mesmo tempo pensativo. O comentário era sobre que nós já escrevemos muito sobre futebol. Nós somos o país do futebol, falamos muito sobre futebol, mas aqui, por exemplo, os grandes gênios, as grandes mentes do futebol brasileiro não escrevem muito sobre futebol. E é por isso que nós perdemos a nossa origem. Aquela questão do futebol alegre, do drible, da ousadia, pode ter se perdido muito por conta de que nós não escrevemos muito sobre futebol. E aqui nós entendemos o poder do legado. Deus deixou um livro escrito. Será que isso não nos diz nada? Isso deveria nos levar a pensar. A gente precisa deixar ao escrito, nós precisamos deixar algum legado para as próximas gerações. Caso contrário, eles vão crescer sem a resposta para todas as perguntas. Da onde a gente veio? Qual a nossa origem? Como a gente chegou até aqui? Quem era meu pai, meu avô? A gente precisa contar essas histórias. Se Deus deixou o legado, isso é um exemplo para nós como pais, avós, como pessoas que vão ter uma próxima geração. A gente precisa se preocupar com o futuro. Por quê? Porque eles vão fazer a pergunta da onde a gente veio e a gente precisa deixar uma resposta. Em terceiro lugar, vamos analisar aqui algumas revelações. Primeiro, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Sempre começa com o céu, depois vem para a terra. Deus não criou a terra onde a gente está e falou assim, cara, depois que isso tudo acabar, a gente precisa criar algum lugar para esse ser humano morar. Não, pelo contrário, Deus criou o céu primeiro, depois criou a terra. Aqui também nós vemos que a Bíblia diz que é para a gente buscar em primeiro lugar o reino dos céus e depois as outras coisas serão acrescentadas. Qual é o detalhe aqui? É que Deus também priorizou o céu depois a terra. Então, não existe nada que Deus te peça para você fazer que Ele não faça primeiro. E eu acho interessante a gente analisar aqui a partir da cruz. Por quê? Porque Jesus já estava no céu, o lugar para onde a gente está lutando para ir. E Ele decidiu abandonar o céu com as ruas de ouro, muros de cristal e toda a glória e beleza que tem lá, para vir para a terra, sofrer por amor de nós, para nos salvar. Se isso não te prova o amor de Deus, eu não sei mais o que pode provar. Aqui há muitas revelações e muitas coisas para a gente analisar, mas a palavra que eu quero deixar para o teu coração hoje é: Deus amou você mais do que qualquer coisa no mundo, para te salvar, para te levar para o céu. E Ele já havia criado todo o plano da redenção e todo lugar para onde a gente vai morar antes de te criar. Então Deus não é pego de surpresa, Deus não é surpreendido por nada e Deus nos mostra o seu amor desde o primeiro versículo da Bíblia. Se isso não comoveu o teu coração, se essa palavra não te abençoou no final desse dia, eu não sei mais o que pode ser feito por você.
Amém? Só que eu quero orar nessa hora para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa te guardar. E eu espero muito que esse vídeo possa te abençoar. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame tua graça sobre nós e que nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Que essa verdade penetre no nosso coração, nos transforme, que nós possamos entender que a origem de tudo é o Senhor e que o Senhor não é pego de surpresa por nada. E que nós devemos pensar no céu em primeiro lugar, porque o Senhor fez isso. E que nós possamos a cada dia ser abençoados pelo Senhor e tocados pelo tua amor. Fica conosco em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém e amém. Que Deus te abençoe e amanhã nós voltamos com mais uma palavra para o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Valeu.